boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma noite de live do Desafio de Lives. Esta é a número 22. É a 22ª. Já estamos na reta final, gente. Quem diz, hein? Estamos na reta final. Yes, baby. Logo cumprimos o nosso desafio, mas eu acho que as lives vão continuar, viu, gente? Tô adorando isso, tô gostando. Acho que vão continuar. Mas, para essa nossa noite de lives, hoje vamos ter uma em relação... Oi, Anica! A Anica chegou! Tudo bem, Anica? Tudo bem? Hoje, no nosso desafio de lives, o que é que nós vamos falar? Nós vamos fazer traçar aquele paralelo com a Bíblia, né? Então, o nosso versículo de hoje, um dos versículos de hoje, será o Mateus 22:39, que diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É bíblico, né, gente? Amar o próximo. Assim, ninguém é obrigado a conviver com o próximo, ninguém é obrigado a gostar do próximo, mas é obrigado a amar o próximo, gente, isso hein? Tá aqui na Bíblia, olha, Mateus 22:39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, é mandamento bíblico. Então, esse é um dos mais importantes, né? Mandamentos bíblicos. O primeiro, o anterior a esse, é o Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Então, a gente tem que amar a Deus de todo o nosso corpo, mente e espírito. O total, gente, englobar tudo, tem que amar a Deus acima de tudo, né? E depois, amar o próximo como a nós mesmos. Mas aí vem a seguinte questão. Assim, como é que a gente vai amar o próximo? Porque antigamente, né, era assim, a gente aprendia, né, desde criança, que a gente tinha que fazer para o outro tal melhor e depois o que sobrava era pra gente, né? Senão a gente era egoísta, não é? Era assim que a gente aprendia, gente. O melhor a gente apresentava para o próximo e depois a gente ficava com o que sobrava. Então, diz a Bíblia que é o contrário, gente. Amar o próximo como a nós mesmos. Então, a gente tem que se amar primeiro para depois amar o outro, né? A gente tem que se amar mais. E assim, o amor próprio, então, não é egoísmo, gente. O amor próprio é a consciência do nosso valor como pessoa, né? Porque a gente tem esse questionamento também. Como é que vai amar o próximo se a pessoa não sabe exatamente quem ela é? Não é? Tem muitas pessoas que ainda não descobriram o seu valor, não sabem assim quem são, não têm um autoconhecimento, não sabem o propósito de vida. Então, esses detalhes todos a pessoa não sabe. E não sabe se amar, tal. Como é que vai amar o próximo? Vai dar o mesmo tipo de amor para o próximo que ela dá a si mesma, o que a gente dá a nós mesmos? Anica, é isso mesmo. Não tem como amar o outro se a gente não se ama, né, Anica? Olha, certíssimo, é bem isso, Anica. Mas é isso, já é bíblico. A gente só pode amar o outro depois de amar a nós mesmos. É aquele negócio, como uma emergência de um avião. A máscara cai, primeiro a gente tem que usar o oxigênio para depois ajudar o próximo, né? Porque senão vira bagunça. Todo mundo morre, né, gente? Todo mundo morre. Não é? Primeiro, então, a gente se prioriza, a gente se desenvolve. E aí, a hora que a gente tá bem, tá desenvolvida, já aprendeu, aí a gente volta para buscar o outro, né?
para trazer o outro pro mesmo ecossistema da gente. É assim. Porque senão, se a gente for, aí vai ficar igual, aí não dá certo. Ninguém ajuda ninguém. Como é que vai levar para um desenvolvimento se a gente não tá nessa jornada de desenvolvimento também, né? Então, é isso. E a gente precisa primeiro aprender, né? O nosso amor próprio, tá? O autodesenvolvimento. E em relação a outro versículo, tem a Gênesis 1:2, que Deus já disse assim, para a gente se conhecer, não é? Para a gente se conhecer melhor. Deus já disse assim, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, quer dizer, já começa aí. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos importantes, né, gente? Olha bem. Olha bem, nós somos filhos de Deus, olha isso. Isso é tudo, gente. Deus é maravilhoso e fez a gente a imagem e semelhança dele. Então é a gente correr atrás, se desenvolver, porque nós já nascemos vitoriosos. Depois tem Êxodo 3:14, que diz assim, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E ele disse, diga isso ao povo de Israel. Eu sou, me enviou a vocês. Então, esse foi o Êxodo 3:14. Se o nome de Deus é eu sou, gente, a gente não pode também usar o nome de Deus em vão, né? Como diz em Êxodo 27. Não pode usar o nome de Deus em vão. Se Deus é chamado eu sou, a gente não pode dizer palavras como eu sou, coisa ruim. Não pode dizer o nome de Deus de forma desrespeitosa ou de forma leviana, não é? Não pode usar o nome de Deus em vão. Então, se Deus é eu sou, e nós somos a imagem e semelhança de Deus, será que não é desrespeitoso a gente dizer sobre nós mesmos, que nós, por exemplo, dizer coisa ruim sobre a gente, né? Nós mesmos, dizer coisa ruim. Por exemplo, com crenças limitantes que a gente aprende na fase infantil, de 0 aos 12 anos, fica aquelas crenças limitantes. É onde a gente ouve, né? Muita gente dizer, ai, essa criança não vai dar em nada, essa criança é burra, essa criança é lenta, ai, entendeu? Dizendo coisas ruins a nosso respeito. E a gente acredita naquilo, porque geralmente quem diz é pessoas, né, da nossa hierarquia e a quem a gente respeita e tem como super-heróis, né? Então, dizem isso, a gente ouve, a gente criança, e com a nossa mente de criança, a gente guarda aquilo no coração e jura que é verdade. A gente acredita em quem disse, né? Então a gente jura que é verdade e com o passar do tempo, dos anos, a gente vai fortalecendo aquela crença limitante. E daí é que depois criam os bloqueios e tudo mais, né, gente? Porque quando a gente ouve esse tipo de coisa, a gente não pode dizer o nome de Deus em vão. Se o nome de Deus é eu sou, eu não posso dizer eu sou incapaz, eu sou... eu não mereço respeito, eu sou incompetente. Será que a gente não está levando o nome de Deus em vão também? Dizendo esse tipo de coisa contra nós mesmos, já que nós somos imagem e semelhança de Deus, não é, gente? Talvez seja levar o nome de Deus em vão também, né? Olha aí, deixa eu ver quem entrou. Jaqueline. Oi, Jaqueline. A Priscila. Oi, Priscila. Quanto tempo, Priscila? Tudo bem, Priscila? Então é isso, a gente traça o paralelo da Bíblia para a nossa vida. Amar o próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se em um certo momento da vida eu não sei quem eu sou? Não tenho esse autoconhecimento. Não tenho essa noção. Como é que eu vou dar amor ao próximo se eu não me amo? Não é? Para eu me amar, eu tenho que me conhecer. É o autoconhecimento, né? O desenvolvimento pessoal. Eu tenho que me conhecer.
me entender, me compreender, saber as minhas razões, meus motivos e as minhas reações e o meu propósito de vida. Aí eu começo a me amar, aí o amor próprio aumenta, aí eu vou estar amando Deus da mesma forma e assim é que eu posso amar o próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, uma forma, né, de amar o próximo é a gente ter essa ligação, essa conexão com Deus e o autoconhecimento, que é o que vai ajudar a gente a se conhecer e poder realizar esses, né, esses mandamentos que tem na Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo, né? Mas antes de tudo isso tem o ouve Israel. A gente tem que parar para ouvir a palavra de Deus, porque se a gente não ouvir, como é que a gente vai transformar a nossa mente, né? Como diz em Romanos 2, né? Transformar, né? Não pra gente não se conformar com esse mundo, com a nossa condição atual. A gente tem que transformar a nossa mente, né? Então, o autoconhecimento, ele é conseguido através dos cursos, gente, através da formação, através de palestras, através de livros de desenvolvimento pessoal. Então a gente tem que correr atrás desse desenvolvimento, né? Dessa jornada do autoconhecimento. Para quê? Para poder entender também a Bíblia e fazer cumprir os mandamentos de Deus, não é? Para a gente ter a vida plena e abundante que Deus quer pra gente aqui na Terra, né? É o reino de Deus. E é para isso que a gente vai levando a palavra, na medida do possível, vai levando a palavra para ajudar e transbordar também na vida dos outros. Porque a gente aprende de um lado e transborda na vida do outro. A gente vai passando a informação, né? E ajudando quem realmente precisa, né? Então, é buscar o conhecimento. O primeiro passo é buscar o conhecimento para a gente se conhecer, se ter o amor próprio, se amar mais para poder amar o próximo, não é? E aí se resume tudo: conexão com Deus e o desenvolvimento pessoal. Então, em relação ao desenvolvimento pessoal, uma coisa que ajuda muito também para o nosso autodesenvolvimento é conhecer um pouquinho do perfil comportamental, né? Da teoria diz que é maravilhoso para se conhecer. Conhecer as nossas reações, as nossas ações, o porquê que a gente é de determinada forma e o outro é de uma forma totalmente diferente, né? A gente passa a compreender melhor o outro, a gente entendendo o nosso perfil comportamental. É muito interessante. Então, o perfil comportamental já abre um pouquinho esse entendimento e é através disso que a gente vai trilhando passo a passo para se entender melhor, se respeitar mais, para a gente se admirar mais e se amar mais em última instância, para a gente se amar mais. É daí que a gente começa a poder amar o próximo. Aí a gente já está mais capacitada para amar o próximo, né, gente? Então é mais ou menos isso. E aí, de agora para frente, se vocês se interessarem, a gente fala numa próxima live sobre o perfil comportamental e vamos dando as dicas aqui de o autodesenvolvimento para a pessoa se sentir melhor, se conhecer mais, não é? E a gente se entender e trazer a palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que isso é muito importante, né? Então, a nossa live de hoje foi mesmo, só 5 minutos, né, gente? Hoje sim. Hoje sim, foi 5 minutos. Então, amanhã a gente volta e vamos falar um pouquinho sobre perfil comportamental, vamos dar umas dicas e tal. E amanhã vai ser a 23ª. Isso. Então, agradeço a presença de todos, gente. Adorei estar aqui falando para vocês e vou falar mais vezes, não é?
Ah, isso mesmo. A Priscila, isso mesmo, amiga. Deus te abençoe. E você também, Priscila. Deus te abençoe sempre. Olha, Priscila, muito querida, muito querida. A gente tem que marcar um café, Priscila. Saudade de você, amiga. Né? E aí amanhã eu volto com mais uma palavrinha, coisa rápida, de 5 minutinhos, pra gente ir passando, podendo transbordar na vida do outro, que é para isso que a gente veio nesse mundo, né? Para cumprir o propósito de Deus na Terra. E esse é o nosso propósito, cumprir a palavra de Deus na Terra para trazer aqui o reino de Deus nessa Terra. E é para isso que a gente está aqui, né? Então, obrigada a todos pela atenção e obrigada a Deus por mais um dia nesse mundo maravilhoso que Deus criou só para nós, gente, viu? Deus criou só para nós. Quer dizer, a gente acima de tudo, né? A gente pode governar esse mundo. É só mentalizar e correr atrás. Ação e pra gente poder acessar essa vida plena e abundante que Deus tem pra gente, né? Então tá, gente. Boa noite. Fiquem com Deus e amanhã a gente se vê, tá? Beijo. Beijo, gente. Tchau.